Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos para o nosso devocional de hoje. Hoje é um tema, olha, que tema, é muito importante aprendermos sobre. E eu, particularmente, necessito aprender sobre este tema. Vamos lá? Querido Deus e amado Pai, Senhor, Tu és santo. Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor, o Teu propósito é único e verdadeiro para conosco. A Tua palavra nos garante, lá em Jeremias capítulo 29, que só o Senhor é que sabe os pensamentos que tem a respeito de nós. São pensamentos de paz e não de mal. Então, Senhor Jesus, através do Teu doce e amado Espírito Santo, venha ministrar primeiramente em minha vida, para que através da minha vida, outras vidas venham ser ministradas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, ensina-nos, ó Deus Todo-Poderoso, a termos a longanimidade, o domínio próprio, para que não venhamos, Senhor Jesus amado, com nossas próprias ações, palavras ou comportamentos, magoarmos uns aos outros. Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E eu quero te pedir que nesta noite, em especial, o Senhor venha ministrar na minha vida, porque é através da minha vida que outras vidas serão alcançadas, Senhor. Que o Teu poder venha se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, porque o Senhor nos garante que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós somos pecadores e falhos, somos errantes, mas a Tua palavra também nos garante que no chão, prostrados, nós não ficaremos, porque o Senhor ordena aos Seus anjos para que nos levante, nos sustente, para que não venhamos tropeçar com nossos pés em pedras. O Senhor mesmo nos garante que estará conosco no dia de nossa angústia. Ó Pai, tende misericórdia de nós, Senhor. E venha, Jesus querido Santo, abrir os olhos dos nossos corações, ministrar em nossas vidas e forjar em nós o Teu caráter. Dar a nós um coração puro, um espírito reto e quebrantado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? O nosso devocional ele começa assim, ó: você não precisa explodir para ser ouvida. Isso aqui, o Senhor já trabalhou muito na minha vida. Muito. E Ele ainda trabalha. Por quê? Porque como num outro devocional que tem aqui, que nós vamos fazer também, eu achava, esse é o meu jeito, eu nasci assim, e assim morrerei. Não, o Senhor não nos fez assim. Nós somos uma florzinha linda do jardim particular de Cristo. Ele não nos fez assim. O Senhor não é assim. O Espírito Santo de Deus não age assim. Então nós não nascemos assim e para sempre ficaremos assim, não. Nós nos tornaremos novas criaturas a partir do momento em que dermos espaço para o Espírito Santo de Deus ministrar uma mudança, um renovo e uma nova diretriz à nossa vida. Mas nós temos que abrir a porta, e essa porta ela é aberta por dentro. Entendeu? Porque como minha mãe ela sempre fala para mim, o Espírito Santo de Deus ele é delicado. Mas nós temos que ter a sensibilidade que ela vem ser produzida pelo Espírito Santo, para que venhamos nos alertarmos de que
Isso não pertence a Cristo. Deus não quer que eu seja assim, perca a paciência por tudo, não entenda o outro lado, só queira alimentar o meu lado, só veja o meu lado. Deus não quer isso para a nossa vida. Nós temos que fazermos um esforço para ver o outro lado também. E é muito difícil. Muito. O Senhor continua trabalhando isso na minha vida. E eu peço para que Ele continue, porque eu não estou pronta. E nunca estarei. Só estarei quando o Senhor voltar, né? Para me levar para a glória, aí eu vou estar pronta. Aí a obra foi completa. Vamos lá? Aprendendo a ter domínio próprio. Quantas vezes? Eu já vou inúmeras vezes. A minha mãe sabe, né, mãe? A minha amiga Moni também sabe, né, amiga? Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu sou assim mesmo, não consigo me controlar, ou falei sem pensar? Se isso acontece com frequência, talvez você precise aprender sobre domínio próprio. Este domínio próprio, ele é um dos frutos do Espírito Santo que se enquadra na longanimidade. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo, não sei se é o 6 ou se é o 10. E isso é uma coisa boa, nós precisamos mesmo aprender, até mesmo quando a pessoa é muito boazinha, né, tia? A senhora é um amor de pessoa, mas a senhora precisa ter o domínio próprio também sobre isso, tia, porque olha só, tudo que é nervoso demais não é bom, e tudo que é calmo demais, também as pessoas querem atropelar-nos, e o Senhor não gosta. Nem de mais e nem de menos. É tudo na medida. Entendeu, tia? Minha linda. Tia Dilma. A tia do meu marido. Tia preferida da gente. Uma das. O que é domínio próprio? Domínio próprio não significa reprimir as emoções ou ser fria. Sabe, tacar um balde de gelo na cara, plastificar ela por completo e fingir nada está acontecendo. Não está acontecendo nada. Aí alguém passa e te pergunta: você tá bem? Tá, tô. Não, mas lá dentro tá fervendo, tá queimando. Pelo contrário, significa ter poder sobre suas reações. Eu acho que eu fui bem sobre isso hoje. Tu acha, mãe? O que você acha, mãe? Eu não sei, depois você me disse. Eu fui bem sobre minhas reações hoje. Significa ter poder sobre suas reações. Não ser escrava dos impulsos. Ah, meu Deus do céu. Hoje foi uma batalha. Foi uma batalha feroz contra impulsos. Porque hoje foi o primeiro dia do mês, né? E eu comecei agradecendo a Deus, né? Mas aí vem dores nas pernas, como não estou conseguindo andar direito. Aí você quer o quê? Começar a resmungar. E aí você entra o quê? Na batalha. Eu não vou resmungar, eu vou agradecer. Mas aí escapa um momentinho assim que você começa a resmungar e você se lembra: não, eu tenho que agradecer. É difícil. Pelo contrário, significa ter poder sobre suas reações, não ser escrava dos seus impulsos e não se deixar levar pelo calor do momento. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês com toda sinceridade, a minha mãe sabe disso e eu acho que a Monique também sabe. Eu já fui muito impulsiva, muito. A coitada da André que sabe, né, amiga Moni? Já teve vezes de eu falar assim na lata, sabe? O que eu tava sentindo pra pessoa, sabe? Eu falava assim: mas você também. Falava na lata, falava mesmo. E depois eu falava assim: meu Deus, eu não devia ter falado, puxa vida, eu acho que eu exagerei. Ficava com a consciência pesada, sabe? Pesada. Até que meu marido me ajuda e me ajudou muito. Ele foi, inclusive, ministrado por Deus para me ajudar. Presta mais atenção.
Você precisa aprender a pensar antes de falar. Você precisa ter calma. E ali o Espírito Santo foi falando comigo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês com toda sinceridade. Eu quase perdi uma amizade de muitos anos, porque falei tanta coisa, que assim, ela também virou para mim, falou um monte de coisa. Aí o quê? O que foi que aconteceu? Eu dei o quê? Abertura para ela. Já que eu falei um monte de coisa para ela, ela me deu abertura. Eu infelizmente dei abertura de falar, porque tem aquele velho bom ditado: você fala o que quer, ouve o que não quer, né? Então nós quase nos separamos, mas glória a Deus que nos afastamos, sim, ficamos afastadas por alguns anos, mas eu fui reconhecendo que errei e fui me achegando, procurando, sabe? E hoje nós somos amigas. Somos melhores amigas? Somos. Nossa amizade mudou? Mudou. Mas ela também está muito atarefada com as coisas dela. Mas eu considero que nossa amizade mudou para melhor. Sabe? Eu pedi perdão para ela. Ela também pediu perdão. Ela é uma pessoa maravilhosa que não guarda rancor, sabe? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que eu falei para ela, eu paguei e ainda pago. Tá? Olha aí a lei da semeadura. Tá? Eu falei muita coisa para ela que agora tudo tá voltando na minha vida, sabe? Eu tô vivendo situações em que ela vivenciou e agora eu que tô vivendo, sabe? Então, vira e mexe, essas coisas me fazem lembrar a lei da semeadura. Presta atenção no que você fala. E ontem nós, falamos sobre presta atenção o que falar, né? E até mesmo o que pensar e o que sentir. Né? Pois então, lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, diz: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eu era, confesso, eu era como uma cidade derrubada, eu era escancarada. Fui uma pessoa que eu considero assim, bem difícil, sabe? Se alguma coisa, digamos assim, se pisava no meu calo, eu falava mesmo. Agora eu penso umas 550 milhões de vezes antes de falar. E se eu vou falar alguma coisa, eu primeiro falo para Deus. Eu aprendi algo muito importante. Você tem coisas para falar? Chama o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Conversa com ele, olha, Espírito Santo, eu não gostei disso, disse disso. Aquela pessoa fez isso e isso. Eu não gostei, não, eu tô querendo falar com ela, isso. Sabe o que eu aprendi? É que a raiva vai embora rapidinho. Porque ele ministra na gente. Ele mostra, você também errou. Assim. Entenderam? Pois é. Na época bíblica, uma cidade sem muros era vulnerável. Aí, ó, a qualquer ataque. Aquela velha frase aí que eu falei, né? Agora há pouco, né? Fala o que quer, ouve o que não quer. É isso aí, ó. Ou seja, uma pessoa sem domínio próprio está exposta a feridas, decepções e arrependimentos. Há muitos arrependimentos. Mas glória a Deus que o Senhor me curou. Quais são os perigos de não ter domínio próprio? Palavras lançadas no calor da emoção podem destruir relacionamentos. Olha aí. Destruiu. Mas essa amizade que Deus me deu ela e Deus me deu para ela. É uma amizade feita nos céus. E foi restaurada, restabelecida. Mas houve um tempo, sabe? Para curarmos. A ansiedade e medo tomam conta quando reagimos impulsivamente. Isso é verdade. Já fiz tantas coisas impulsivamente, tantas. Hoje em dia eu me envergonho, sabe? Muitas das vezes, a época de Facebook, a minha mãe não sabe dessas coisas. Não sei se a tia Dilma sabe, mas a Larissa a Larissa que é jovem, e a Monique também, né? Elas conhecem o que eu tô falando. Então, eu postava as coisas lá e falava, meu dia hoje assim, meu dia assim, assado. Falava tudo. Meu Deus, como eu me arrependo de tantas coisas. Porque parecia mais assim, uma fofoca
sobre minha própria vida, e que o povo ficava esperando uma televisãozinha, sabe, para assistir. Hoje eu vou assistir a fofoca de quem? Uma expectação, sabe? Então acabava que eu dava para os outros um prato cheio sobre minha vida. E muitas coisas eu fiz de errado, e hoje em dia eu sinceramente não posto nada além de as coisas bíblicas sobre minha vida, sobre minhas situações, sobre minhas coisas, sobre os meus problemas. Ninguém vai me ver postando, não. Se você me ver postando alguma coisa, vai ser: Deus é minha força, o meu refúgio, fortaleza, nele confiarei. Nenhum mal, a palavra do Senhor me garante que nenhum mal, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E assim vai. Porque eu aprendi que ali eu estava sendo televisão para os outros. Os outros, muitas das vezes, só estavam ali e não eram amigos, não, sabe? Não eram pessoas que te dão conselhos. E existem aqueles conselhos muito errados. Então, foi dolorido, foi difícil. Meu marido, oh Jesus, Deus abençoe a vida do meu marido, glória a Deus. Ele me ensinou muito, muito mesmo, muito, sabe? E inclusive o meu filho me ensinou e me ensina até hoje, sabe? E eu agradeço muito a Deus, porque ele aprendeu isso comigo. Ele não posta as coisas dele nas redes sociais, de estar chateado, de estar com dor, de estar com isso, de estar irritado. Ele passou por uma situação esses dias que foi muito irritante. Ele encontrou uma frase para resumir o que ele estava sentindo e ele postou. Mas assim, foi bem sutil. E eu falei assim: glória a Deus pela vida do meu filho, sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, olha só, as nossas decisões erradas, feitas sem pensar, podem trazer consequências dolorosas, podem mesmo. Mas Deus nos deu o Espírito Santo, oh, aleluia. E um dos frutos que ele gera em nós é o domínio próprio. É verdade. É verdade. Eu comecei a ficar incomodada, como eu disse para vocês, comigo mesmo, com as coisas que eu fazia, sabe? Comecei a pensar e repensar. Eu acho que isso aqui eu não preciso postar, não, isso aqui eu não preciso, não, sabe? Aí eu fui desistindo e postava um versículo e passei agora sempre a postar versículos bíblicos, sabe? Seja eu esteja chateado, ou eu esteja triste, ou eu esteja alegre, eu estou postando versículos. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz: em tudo dai graças, né? Pois então, vamos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Não é o 6 nem o 10, não. Olha aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Viu, mãe? Mansidão. E o domínio próprio. Mansidão, o que significa mansidão? Não é para pedir... Eu aprendi a não pedir paciência. Aqui existem versões bíblicas que falam da paciência. Eu não peço mais paciência, porque eu aprendi que paciência é como se você estivesse pedindo lutas para gerar paciência. Então não preciso mais de lutas, não, Jesus. Eu aprendo a ser manso. Sabe aquela verdade de responder na hora? Sei. Gritar. Jesus amado, esses dias eu fiz isso com meu filho, que tá tão irritado. Tu lembra, né, mãe? Tu tava até no telefone conversando comigo. Eu dei uns gritos nele aqui, que ele ficou chateado, porque eu passei. E só balancei a mão. Eu tinha acabado de lavar a mão. E balancei a mão assim, sabe? Só que esbarrou nele e ele detesta. Aí eu falei: para de frescura, e comecei a gritar, porque eu já estava irritada, sabe? E comecei a gritar, comecei a falar alto, e cada vez mais ele gritava, e aí eu gritava mais ainda, e eu falava mais. Aí o Espírito Santo falou: você já percebeu que você está gritando? Eu falei: ai meu Deus do céu, eu tô gritando. Jesus amado, pois é, eu tô gritando. Na hora ele me falou logo: você já percebeu que você está gritando? Eu falei: percebi. E dói, sabe? Dói, que a gente mesmo grita e não é legal. Como além da conta,
comer além da conta, gastar sem pensar. Já fiz tanto isso. Jesus, no domingo quase que eu como além da conta. A minha cunhada fez uma comida, meu Deus do céu, Jesus amado, e ela queria que eu ainda comesse o angu. Eu falei, não filha, bota na cumbuquinha que eu levo pra casa. Eu tava doida pra comer. E o meu marido comeu. Eu falei assim, cara, o angu tá muito gostoso, tu não vai comer não? Eu falei, agora não, eu vou pedir pra ela botar na cumbuquinha pra me levar pra casa, porque eu preciso aqui, ó, comer além da conta. Eu já tava, sabe, assim, pela tampinha. Agora, gastar sem pensar. Vou nem falar sobre isso aí. É melhor a gente pular. Já fiz tanto isso. E o Senhor deu um aperto. Mas, glória a Deus, nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo, porque Ele é conosco. Ele vai me ensinar a domar essa área em nome de Jesus, para a honra e glória dEle. A minha gata resolveu virar aqui a espectadora também, tá? Minha filha, pois é. Sobe, minha querida, sobe. Ó, correr atrás de alguém que não te valoriza. Eita, eu já fiz isso. Antes do meu marido, já fiz. Já fiz, só passei vergonha. Ai, foi tão feio. Quando eu me lembro, nossa, eu tenho vergonha de mim mesma. Pois é, todas nós já sentimos isso. Mas nem sempre o que sentimos é o que devemos fazer. Em Romanos, capítulo 8, versículo 6, nos alerta. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida. Sabe o que eu li hoje? Foi muito interessante. Estava escrita assim a frase: a carne está pouco se importando de ir para o céu. Ela não se importa de ir para o céu. Por quê? Porque ela não vai para o céu. Quem vai para o céu é o Espírito. Então, por isso que a palavra do Senhor nos fala isso aqui, ó, em Romanos 8, capítulo 6, e também nos diz que, em verdade vos digo que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ó, pois é. Seguir nossos impulsos pode nos levar para lugares de destruição. Olha, eu já estive em muitos lugares de destruição. Eu agradeço, não sei nem como agradecer a Deus. Eu passo a vida falando, Senhor, me perdoe e muito obrigado. Porque pode mesmo nos levar a lugares de destruição. Enquanto seguir o Espírito Santo nos leva à paz. Isso é verdade. Eu já experimentei e experimentei dos dois lados. De quase chegar na destruição. Na verdade, eu estive destruída. E aí eu experimentei. E experimento agora de me deixar ser guiada pelo Espírito Santo. Mas como segurar essa vontade? É verdade, né, mãe? Hoje, né, foi um bocadinho difícil. Mas o Senhor aqui, ó, nos ensina. Reconheça que sentir não significa obedecer. Reconhece, carne. Elialda, reconhece. Você pode sentir raiva, mas não precisa explodir, é verdade. Pode sentir desejo, mas não precisa ceder. Lembre-se das consequências. Antes de agir no impulso, pense: isso vai me trazer arrependimento? Peça ajuda ao Espírito Santo. Você não precisa lutar sozinha. Deus quer te ensinar a ser mais forte que suas emoções. Ai, que lindo. Amém. Eu aceito, Senhor. Como desenvolver domínio próprio na prática? Ore antes de reagir. E se surgir aquele momento assim de uma explosão, como no outro dia que surgiu, né? De eu dar-lhe uns berros no Felipe, né? Devolver os berros. E aí, o que a gente faz? Tem que ficar atenta, porque mesmo assim o Espírito Santo nos alerta. Ele não me alertou, ele me alertou. Eu estava gritando, aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim: você já percebeu que você está gritando? Eu na hora, percebi, estou gritando, melhor parar. Sabe, antes de responder no impulso, peça sabedoria. Eu já fiz e hoje em dia eu faço muito isso. Já houve vezes de eu estar gravando áudios. Teve um dia, Larissa, eu não sei se você se lembra, eu respondi umas coisas para você, gravei um áudio bem grande. Aí,
Você falou para mim, sogra, eu ia ouvir agora. Eu falei assim, não, eu apaguei porque eu acho que eu falei umas coisas de uma forma, de um jeito que você talvez ainda não esteja pronta para ouvir. Então aí eu apaguei. Foi por causa disso, entendeu? Porque eu pensei assim, eu falei, eu acho que ela pode se sensibilizar, não vai entender. Talvez ela possa achar que eu tô, não sei. Então é melhor apagar e falar de um outro jeito. Olha só, respire e espere. Dê um tempo antes de tomar decisões no calor do momento. É verdade. Isso a gente precisa trabalhar todo dia. Olha, tia, eu preciso aprender muito com a senhora, viu? A senhora tem o dom e a senhora pode ensinar pra gente, tá? Eu aceito. Substitua. Eu sou assim mesmo, por posso melhorar. Olha, tia, eu vou falar uma coisa pra senhora. A senhora sabia que meu marido também é assim, tá? E eu vejo que não é só meu marido, é a família do pai do meu marido que é muito assim. E eu acho isso muito lindo. E agradeço muito a Deus por ter me dado este meu marido, que pensa antes de falar. Às vezes dá um escape assim, por quê? Porque aprendeu comigo, né? Mas eu compreendo. E vamos lá, né? Vamos substituir, né, mãe? Né? Aquele negócio assim, eu sou assim mesmo. Pô, eu posso melhorar. Vamos melhorar esse negócio aí, mãe. Vamos melhorar esse domínio próprio. Eu te ajudo e você me ajuda. Vamos juntas, porque, né? Quando, a palavra do Senhor diz que quando há um ou dois ali em união orando, o Senhor, dois ou três ali em união orando, o Senhor se faz presente. Glória a Deus. Não se conforme com isso, com essa falta de controle, não. Deus quer te transformar. Mãe, Deus está te transformando. Eu vejo, talvez você possa nem estar enxergando ainda, mas eu vejo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Busque o Espírito Santo. Quanto mais perto de Deus, mais autocontrole você terá. Isso é verdade. Muito. Vamos lá orar? Senhor, repitam essas palavras. Senhor, me ajuda a não ser levada pelos meus impulsos. Quero ser guiada pelo teu Espírito e ter domínio próprio. Me ensina a pensar antes de agir e a escolher sempre a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E a nossa declaração para o mês de abril, falem também, tá bom? Iniciamos o mês de abril, né? Então vamos lá declarar. Eu creio que Deus fará infinitamente mais do que peço ou penso. Eu declaro que viverei as maravilhas do Senhor neste mês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos oriente, nos direcione, nos fortaleça, nos renove, nos molde à imagem e semelhança dele, para que venhamos ser pessoas melhores, com um autodomínio próprio, né, sobre nossas ações, atitudes, palavras, né, que Deus venha nos orientar, o Espírito Santo de Deus venha nos orientar. E Deus nos abençoar a sermos não só bênção em nossa família, no nosso lar, mas na vida de outros. Amém? Até amanhã, minhas lindas. Eu amo vocês.